Prontinho. O nome da senhora completo, por favor. Maria Aurora Rocha. Dona Maria, a senhora tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim. Caso, então, algum material seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente a senhora queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com e solicitar a retirada do vídeo. Não precisa justificar os motivos, é só pedir e a gente remove, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Começa falando para mim a sua idade, se a senhora é casada, se tem filhos, a profissão. 69 anos. Eu trabalhei muitos anos na saúde, né? Fiz auxiliar de enfermagem mais no exercício, trabalho. Sou casada, tenho 6 filhos e 8 netos. Caramba, família grande, que beleza! E a senhora trabalhava em que área da saúde? Eu trabalhei no posto de saúde, né, como agente de saúde, trabalhei como auxiliar de enfermagem, legal. mas meu maior trabalho mesmo foi com homeopatia na Pastoral da Saúde. Uhum. E quais as experiências que a senhora tinha com as plantas, antes de entrar no curso? Antes do curso, a gente fazia algum chá, né? Porque, assim, na família, minha mãe sempre fez, né, chá pra gente, né? Uhum. E em casa também. Como trabalhando na homeopatia, sempre fazia alguns xaropes, né? Fiz muito xarope na pastoral. E aí, algum conhecimento de plantas, assim, eu já tinha. Uhum. Mas a senhora já tinha feito algum curso voltado para planta, para homeopatia? Para homeopatia, sim. Para plantas, não. Uhum. Qual que é a cidade da senhora? Eu esqueci de perguntar. Juara, Mato Grosso. Bem no finalzinho da linha. E aí, em que momento que a senhora sentiu vontade de se aprofundar mais nos estudos das plantas? Como que a senhora chegou até o Daniel? Na verdade, eu estava mexendo no celular e achei alguns vídeos dele e comecei a assistir. E aí me interessei, né? Aí, depois de algum tempo, de alguns vídeos que eu assisti, eu fui fazer a APS. E aí, na APS, eu já fiz o meu tratamento, né? Com, com o alho. Mas daí a senhora conheceu o canal e em seguida já foi fazer o curso ou ficou ainda esperando um pouquinho? Foi conhecendo mais o canal? Fez a minissérie também? Já chegou a fazer? Fiz algumas, algumas minisséries. Depois de algumas minisséries, depois de ver muitos vídeos, né? Daí que eu falei, não, agora eu vou fazer o curso. Aí fui Uhum. fazer a APS. Em que ano que foi que a senhora conheceu o Daniel? A senhora se lembra? Foi na época da pandemia. Depois da pandemia que eu fui estudando mais. E quando que a senhora decidiu fazer o curso? Que ano O que... ano, o ano passado, né? Quer dizer, o ano atrasado eu comecei a fazer o APS, e o ano passado comecei o terapeuta. O ano retrasado fez o APS? Eu não entendi. Isso, Tá. isso. Então, em 2023, fez o APS, e aí o ano passado começou o terapeutas. Isso. Tá. E como que a senhora começou a se tratar, então? Quando a senhora entrou no APS, qual era o seu problema de saúde? Na verdade, eu tinha minha pressão elevada, né? E sempre tomei losotana, tomei outros comprimidos para pressão, e ela nunca sarava, né? Sempre estava assim, quando eu pensava, então a pressão estava alta. Aí, depois que eu comecei a estudar, eu fui na farmácia verificar a pressão, e o menino me mandou para o hospital. Falei, não vou para o hospital. E aí, o que a senhora fez? Aí eu vim para casa e comecei a tomar água de alho. Aí tomei água de alho, acho que eu tomei água de alho uns 2 meses.
E aí, hoje, não preciso mais, assim, só se a causa eu sentir qualquer coisa, eu tomo, né? Mas não tem necessidade, não. E a minha pressão está sempre boa, Normalizou, então. graças a Deus. E as plantas? E a senhora lembra que quando tomava, né, os remédios, sentia algum efeito colateral? Ah, sim, né? Sempre tem. Sempre tem, né? Uhum. E aí, isso trouxe também foi trazendo uma consciência maior para a senhora sobre o uso das plantas, né? Sim, sim. E E teve aí, mais. em Pode. seguida, eu já fiz do meu esposo também, né? Hum. Porque ele tinha a pressão elevada e também tinha um problema de memória, que ele fazia tratamento. E às vezes o tratamento está melhorando, ele estava sempre ficando pior. E aí eu comecei também dando água de alho para ele, lógico, eu fazia mais suco de beterraba, açúcares, né? A gente tomava também, a gente tomava, não, a gente toma até hoje. E aí, passando o tempo, a gente conseguiu tirar também os remédios que ele tomava. Eu não me lembro os nomes dos remédios que ele tomava para memória, né? Assim, mas ele era muito esquecido, ficava muito nervoso. Aí, depois que ele foi ao médico, ele começou a tomar o medicamento e começou a dar uma fugidinha de casa. Saía de casa, ia para a rua, a gente ficava quase louca atrás dele. E aí eu falei, não, o medicamento desse está melhor, mas não está piorando, porque ele ficava muito nervoso também, né? Porque ele não conseguia mais trabalhar. E aí fui tirando, tirei tudo, os medicamentos dele. Hoje ele está só nas plantas. E a senhora lembra qual era o problema de memória que ele tinha? Então, não foi diagnosticado, né? Porque aqui a cidade é pequena, então é bem difícil da gente conseguir os exames, as coisas, né? Para a Uhum. gente conseguir fazer esses exames, que a gente tem que ir para a capital, que é Cuiabá. É 700 quilômetros daqui. Então, Nossa. as coisas é bem difícil, né? Uhum. E aí o médico também vem de vez em quando, ou então é aquela coisa. Aí pedimos para ele, aí ele falou que tinha que passar em vários médicos para poder diagnosticar. Uhum. E aí eu falei, vamos tentar, vamos ver com as plantas o que que dá. Aí ele topou e a gente tá indo. Legal. E para memória especificamente, o que a senhora usou? Deixa eu ver se eu lembro o nome agora, né? Fitalis, ele toma, né, até hoje. Fitalis, né? É, É chá que a senhora faz? tinturas, Aham. tinturas. Porque tintura já é uma coisa que eu já fazia antes também, né? Aí com o curso eu aperfeiçoei mais. Uhum. Mas para memória mesmo, ele toma Fitalis. Eu não consigo, eu não marquei o nome das plantas aqui, agora eu não faço. Mas é um dos medicamentos que ele toma, das plantas que ele toma. Uhum. A senhora quer pegar? Tá? Se tiver anotado aí, se a senhora quiser pegar a anotação, pode ir. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu separei várias anamnese, mas não sei se eu separei a dele. Nossa, meu Deus. Não? Não, Não, então não tem problema. Depois, se a senhora, quando a senhora achar, a senhora me fala quais, beleza. quais que usou. Faz as plantas. E aí, então, a senhora decidiu entrar no curso, né, no APS inicialmente, para se aprofundar mais e poder tratar a sua pressão. E aí, além do seu marido, teve mais alguém que a senhora conseguiu ajudar? Sim, teve várias pessoas, né? Tem um caso de uma criança que ela tinha um problema de intestino
E os pais já tinham levado em vários médicos e eles não conseguiam descobrir o que a criança tinha. Aí, essa pessoa mora longe daqui da cidade, né? Aí eu indiquei para elas Xanana. É bom, né, que na hora assim some tudo, né? Uma benção. Xanana e Gervão. Uhum. Aí ela tomou também tinturas, né? Aí ela tomou um frasquinho, depois, não pulsa. Depois de uns 15 dias, a mãe dela mandou falar que ela estava bem melhor, porque assim, era dor, era só à noite. A pouco ela chegava à noite, a menina não dormia com aquela dor no intestino. É, não era uma diarreia, era dor mesmo na barriga. Uhum. Aí, depois de um mês, a menininha mesmo mandou um áudio para mim falando que nunca mais ela tinha sentido dor. Então, Que assim, bom, que é bom. muito bom, é muito bom. E como que a senhora se sente quando ajuda alguém? Feliz, né? Muito feliz. É muito bom poder tratar das pessoas. Cecília, o que que eu vou falar? É a neta, tá? Ah, Sempre tem. tá bom, não tem Pode problema. sim. Falou, falou. Oi, Dá tchau. Sai. Ó, e quem mais que a senhora conseguiu ajudar? então, tem uma senhora que ela me pediu uma planta, ela queria alguma coisa para emagrecer. Aí eu passei para ela o medicamento para emagrecer. E logo no meio da semana ela me colocou, Aurora, eu tô bem, só que agora eu tô com uma dor nos rins e minhas pedras desceu. Eu falei, misericórdia, e agora? E ela mora a 30 quilômetros daqui. Aí eu falei, mas na anamnese ela não me falou que tinha problema de rins, né? Como sempre, né? Eles falam, mas alguma coisa esquece, né? Uhum. Aí eu falei, mas você não me falou que você tinha problema de rins? Ela, nossa, Aurora, eu tenho, e agora? Eu falei, não, vamos ver. Aí, por sorte, eu tenho minha filha que trabalha a 60 quilômetros daqui, e eu ia lá buscar ela na outra cidade, né? Falei, não, eu vou passar aí e vou deixar para você. Aí passei lá, deixei um- uma tintura com quebra-pedra. Nossa, eu devia ter perguntado antes o que que você ia perguntar, né? E na hora, filha, o trem vai embora. Eu sei que daí, na mesma semana, ela já me mandou que ela estava bem melhor, que a pedra tinha descido, apesar que eu fiquei com, né, com medo, porque podia ser uma pedra maior, né, e passar pelo canal e tal. Mas deu certo. E Uhum. hoje mesmo eu perguntei para ela, porque depois disso ela já teve mais alguns problemas, né? Aí eu perguntei para ela hoje como que ela tá, como que ela tá se sentindo, né? Porque ela continua tomando a cintura. E ela me colocou que está bem melhor. Até pedi para ela fazer ou um áudio ou um vídeo para mim, mas ela não mandou ainda, porque na hora que nós falamos foi muito rápido, né? Não deu tempo de eu entrar em contato com ela. Entrei, mas ela não me respondeu ainda. E aí, os filhos da senhora, os netos, teve alguma questão também que a senhora conseguiu tratar? Meu filho, meu filho teve depressão e aí ele trabalhava no mercado, começou a dar problema, ele começou a entrar em pânico mesmo. Estava trabalhando, de repente, vim embora para casa. Aí ele foi no médico, aí o médico passou uns remédios para ele. Aí eu olhei e falei, ah, não, não dá para tomar isso aqui não, é muito bravo. Vamos dar um jeito com as plantas, né? E ele concordou, aí eu passei para ele também fez acompanhamento, né? E um mês e pouquinho, ele estava bem. Que bom, que bom. E aí não sente mais, está estável, assim, não Tá sente. bem, tá bem, voltou a trabalhar, né? Tá bem, graças a Deus, tá bem. Legal. Teve mais alguém de filho, neto? Ah, filha, aqui é sempre, né? Qualquer coisa, a avó tá fazendo, a mãe tá fazendo. Deixa eu falar da planta que eu dei pro meu menino, mulungu e Aham. colônia, tá? Para te falar, eu tenho um pé de mulungu maravilhoso aqui na chácara. Então, Ah, poxa, que bacana.
A minha irmã veio do estado de São Paulo aqui e falou: Nossa, olha, você tem ouro nessa chácara. Eu falei: Ô, benção. É mesmo. Então, a colônia também eu tenho aqui, então é tranquilo. Uhum. Que legal. É. E, ele já está tomando há quanto tempo que a senhora falou? O meu filho, ele tomou 2 meses, Uhum. mas no primeiro mês ele já ficou melhor, né? Mas ele continuou tomando. Tá. E aí, tem mais alguma filha, neto, neta? Tem as crianças, né? Que sempre que dá uma gripe, alguma coisa, a gente faz sempre assim, ó, mãe, o que que você tem aí? Aí a gente já vai passando, né? Aí, xarope, então, para tosse, essas coisas a senhora costuma ter? Sim, sim. Sempre tive xarope, né? E agora com esse xarope frio também, que o Daniel ensinou, a gente faz também. Uhum. É muito bom, né? É, nossa, graças a Deus a gente não tem gastado com farmácia mais não. Olha que antes era. Isso que eu ia perguntar para a senhora, quanto que a senhora conseguiu reduzir na farmácia? Aí eu não sei assim quanto, mas posso falar que 90%. Uhum. 90% que a gente gastava em farmácia, né? Hoje não gasta mais não. Até porque antes a gente, com homeopatia, já fazia um trabalho com eles, né? Aí agora com a planta é muito mais acessível, né? Porque as plantas, a maioria a gente tem por aqui, né? Uhum. Essas uma que a gente usa. Então, bem tranquilo. E aí a senhora comentou da questão da anamnese. Para a senhora é tranquilo fazer a anamnese com as pessoas? Sim, para mim, assim, uhum, eu consigo e eu gosto de fazer. Porque eu já fazia antes, assim, não chamava de anamnese, mas a gente fazia uma ficha, né? E aí perguntava tudo da pessoa. Então, a anamnese só veio, né, acrescentar, Uhum. melhorar o meu modo de atender. E o que a senhora já tinha um certo conhecimento, né? Um conhecimento legal por conta até Da da homeopatia. homeopatia. O que a Uhum. senhora viu que conseguiu aprender no curso que a senhora não conhecia ou que não tinha visto ainda? De verdade, na homeopatia, a gente estudava muito a homeopatia em si, não o ser humano igual o Daniel ensina para a gente, né? Até nos quiz que eu estou mais atrapalhada, é só eu que falo do corpo humano, porque até então eu não tinha estudo sobre isso, né? E assim, como pesquisar, tudo isso a gente não tinha, né? Na homeopatia a gente fazia uma pesquisa com a pessoa, perguntava tudo o que ela sentia, e aí estudar qual homeopatia que a gente ia dar para a pessoa. Com as plantas a gente tem muito mais, né? Muito mais. No curso em si tem muito mais coisa para a gente aprender, né? E para mim foi mais difícil, assim, porque eu não sei mexer muito com esse negócio eletrônico e tal. Até uns 6 meses atrás eu apanhava bastante. Hoje dá para se virar um pouquinho, Uhum. mas foi bem difícil. Mas então hoje a senhora pode perceber que conhece muito mais sobre as plantas, sobre as propriedades, do que antes, quando só tinha feito o curso de homeopatia. Sim, muito mais, muito mais. Que antes a gente não estudava as plantas, né? A gente ficava só nas homeopatias e muitas vinha de fora, a gente pegava ela lá em Cuiabá, que era onde eu fazia o curso, com o pessoal da associação lá, e trazia aqui a gente refazia as homeopatias, né? Uhum. E hoje não, hoje eu conheço mais planta, até coisa que eu achava que não era, que como o Daniel fala, que não era remédio, e né? Que a gente, Hoje, de fato, né, às vezes não é. é, hoje eu fico, tem uma parte da chácara aqui que eu falo pro meu marido, essa parte aqui é minha, não vai pôr nada aqui. Aí ele vai lá, carpir alguma coisa, ele fala, isso aqui é remédio? Ixi, Antônio já podia arrancar tudo, hoje eu não posso arrancar nada. E a senhora Então, conhece bem as plantas, assim, consegue encontrá-las aí com facilidade? sim, as que eu tenho aqui, a maioria eu conheço, Uhum. né? E até algumas que eu estou trazendo de fora, está dando muito certo aqui. A planta do Daniel, que ele não para de falar nela, ele fala que é planta da praia,
Eu tenho um pezão aqui. A baleeira É, é maravilhosa. eu consegui, olha, fiquei encantada, porque ele falava assim, a planta da praia. Eu falei, como aqui? Mato Grosso é um calor que só por Deus, né? E tá bonito ali o pé. Que bom que ela pegou aí, né? Que ela Tá, gostou da. aham, tá bem, bem bonito. E o que as pessoas falam quando a senhora comenta sobre as plantas? Geralmente, como que elas reagem? Depende muito de cada pessoa, né? As pessoas não, eles não são muito, né, não tem muito conhecimento sobre planta. Aí, algumas pessoas muito adepto, outras não, né? Mas que a maioria das pessoas que me procuram, eles já vêm assim, né? Porque eles já têm um certo conhecimento do meu trabalho com homeopatia e eles vêm lá atrás, aí eu falo das plantas, tudo, tem uma boa aceitação. Uhum. E por que a senhora decidiu fazer o terapeutas? A senhora queria se aprofundar mais nos estudos ou pretende atender de forma remunerada? Qual que é o seu intuito em fazer o terapeutas? As duas coisas. Eu quero muito aprender, né? Principalmente sobre o corpo humano, né? Que a gente tem que estudar mais, pra fazer as pesquisas, né? Que era uma coisa que eu não fazia antes, e atender as pessoas, Uhum. né? Porque agora eu estou aposentada, estou em casa, então tem que ter algum meio para estar ajudando em casa. É verdade. Faz tempo que Então, a senhora se aposentou? tem uns 5 anos já. Ah, legal. E qual que é a diferença que a senhora percebeu entre ser seguidora do canal e ser aluna, PS? No segmento a gente só mais olhava as coisas, né? Passava. Agora, nesse estudo, a gente se aprofunda mais, né? Aprende mais. Ser aluno, a gente tem que se dedicar mais, né? Ao estudo. Mas o que eu acho bom é que a gente está aprendendo cada vez mais, né? A aprendizagem é bem maior. E como que foi, né? Como que é fazer o curso online para a senhora? A senhora comentou que o início tinha mais dificuldade, mas mesmo assim, alguém ajuda? Como é que é para a senhora? Filhos, netos. Hoje a meninada sabe mais que a gente, né? Então eles vêm, sempre tá me ajudando, né? Uhum. A hora que eu preciso de alguma coisa, eu peço para os netos, peço para os filhos, eles sempre me ajudam. E se a senhora não tivesse feito a escolha de ser autora da própria saúde, como que a senhora acha que estaria hoje os seus conhecimentos? Estaria parado, né? Não estaria. Porque até na pandemia eu ainda trabalhava fora, trabalhava pastoral e atendia as pessoas com homeopatia. Depois da pandemia eu parei. Aí também aposentei, já vim para casa. Aí fiquei parada, parada eu nunca fico, né? Que eu não, tenho, não gosto de ficar Para. parada. Eu não consigo, né? Uhum. Aí sempre eu estava fazendo alguma coisa. Mas com as plantas, para mim, é assim, é muito melhor porque algumas delas eu tenho aqui, né? Eu tenho conhecimento delas, e outras eu posso pedir também, né? Uhum. Então, as plantas para mim é muito melhor, Uhum. porque antes eu tinha que estar pedindo as homeopatias, refazendo elas, e o preço também não é tão, né? Então, as plantas, geralmente a gente tem aqui, as que eu uso, né? As que eu mais uso até hoje. Então, E a senhora faz tintura, faz pomada, faz óleo medicinal também ou não? faço. Faz. Faço tudo, faço pomada. Uhum. E a senhora usa para alguma questão de dor, as pomadas? A senhora usa para quê? Eu fiz uma para um senhor que estava com uma ferida, né? E ele está usando. E para nós aqui em casa, eu fiz para dor articular, pra dor no joelho, para dor nas juntas, assim. Eu fiz também com canela de velho, sucupira. Então, tem dado bom resultado.
Ah, imagino, imagino. Muito bom. Sempre tem, né, uma pessoa com uma dorzinha aqui, outra ali, né? Assim, aham. As crianças brincando, de repente pisam em alguma coisa, um espinho, né? E aí corre para cá e a gente já tem alguma coisa para estar usando para eles. Passando. Uhum. E o óleo, a senhora já fez o óleo medicinal? Sim, fiz. Uhum. Gostou também? Sim. E financeiramente, agora a pergunta é específica para o APS, né? Financeiramente, valeu o investimento no curso? Ah, valeu, né? Valeu. Valeu porque parei de gastar com farmácia, né? Era uma coisa que a gente, todo mês a gente tinha que estar gastando com farmácia, né? Uhum, Então, assim, parece, mesmo que a gente vá lá pegar no sistema de saúde, mas vale a pena, vale muito a pena, né? E ah, a gente, assim, eu acho que mais o conhecimento de você, de repente, alguém está com uma dor e você saber por onde começar, por onde tratar, né? Vale muito a pena. Vale. Nós que moramos aqui no sertãozão, não é só tão sertão, mas é assim, é poucos médicos, né? E o sistema é bem difícil, né? uhum, Então, no mês passado, eu fui fazer uma consulta, e aí era um menino novo, que é o médico que estava lá. E é uma pessoa aqui de Juara, que nasceu aqui, né? Foi para fora, estudou e estava ali. Aí eu falei para ele que eu não usava mais alopatia, aí ele disse assim para mim: Ai, dona Maria, eu quero muito, muito fazer um curso desse, né? Então, assim, a gente vê que eles também estão interessados, o médico também, né? Está se interessando por, que né? bom, que bom. E a forma de pagamento que a senhora fez, o APS, foi parcelado, foi no boleto, foi no cartão, a senhora se lembra? Parcelado, No cartão ou no boleto? boleto, No foi no boleto. boleto, uhum, foi no boleto. Legal. A senhora dividiu em quantas vezes? 12, o ano certinho. Tá. E o que a senhora tem a dizer para as pessoas que estão na dúvida se vale a pena ser APS? Ai, que vale a pena, que, né, da gente ter conhecimento da nossa saúde, das nossas doenças, né, para poder fazer o tratamento, vale muito a pena, né? Porque quando você se conhece, fazendo curso, a gente acaba se conhecendo. Saiu? Caiu? Oi? Todo mundo. Acho que caiu a ligação. Talvez eu mesmo. Ou se eu colocar aqui de crédito. Ai, mas eu vou perder. Não teve isso. Fazer, aí saiu. O que que você fez? Acabei. Como você está aqui? Saiu. Tudo mais, tudo mais.
Pois é. Tava tão legal, né? Tava passando uma. Tava legal, mas caiu. Tá sem internet? Caiu a ligação, foi o trem. Então sai, eu vou vir lá para ficar essa caiu a internet. Essa vai ser bom, porque